gente, boa noite! Vamos começar mais uma linda live de segunda. Agora toda segunda tem live aqui no nosso canal do Facebook e também no Instagram. Vou me conectar aqui no Instagram. Como que faz mesmo? Fazer uma live aqui? Achei. Eita. Ei, gente, boa noite. Por favor, quem entrar ao vivo aí, digam oi. Estou te escutando. Vamos ver se eu tenho bateria. Eita. Peraí que eu tenho que pôr esse negócio aqui. Pifou bem agora. Oi, é a Kátia que entrou aqui? Kátia, estava escutando? Ei, gente, estou só conectando aqui no Instagram. Tive que meu celular desligou bem na hora. E a gente já vai começar a nossa linda e querida aula de germinados. Só um minutinho. Ei, gente, parece que tem 5 pessoas aqui, hein, online. Me conta quem aqui já germinou alguma coisa na vida, alguma vez. Pessoal do que tá no Facebook aí. Hein? Alô, alô? Ei, boa noite, agora sim, hein? Com bateria, né? A gente é super dependente da energia elétrica, não é mesmo? Doideira. Estou de volta agora, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Vamos começar a nossa aula de alimentos germinados. Essa aula de germinação. Hoje a gente vai falar, estou tentando me arranjar, que eu tenho tripé, tenho tudo, gente, não peguei nada. Hoje a gente vai falar o que são alimentos germinados, quais são as sementes que a gente pode germinar, por que os alimentos germinados são importantes para a nossa saúde, o que é Phytochirion, que é uma das pistas que a gente tem. Nunca germinou? Mamãe já germinou, a mamãe, claro, né? Mamãe germina para vários fins, para comer, para plantar, muito bom. Oi, Camila, seja bem-vinda. Não consigo saber o nome das outras pessoas que entraram. Miriam, seja bem-vinda. Cristina.
Vamos começar, gente. As pessoas vão entrando aí, depois elas assistem o comecinho da aula, senão vai ficar muito chato para vocês me ver, só ficar esperando aqui, né? Tá todo mundo me escutando? Tá todo mundo bem, né? Acho que eu não preciso disso aqui não, mas eu vou colocar aqui. Reinaldo, seja bem-vindo, boa noite. Obrigada pela ajuda, por tudo. Boa noite, Amita, minha querida. Saudade de você. Queridos, seguinte, então vamos começar uma aula básica, muito básica. Então é ótimo se todo mundo aí do Facebook respondeu, o pessoal do Instagram, quem nunca germinou na vida? Levanta a mãozinha assim para eu saber. Nunca germinei! Eu quero saber se eu estou falando com especialistas, eu posso ir mais rápido ou se eu estou falando com pessoas que querem aprender desde o comecinho e eu preciso começar bem devagarinho. Hein? Me dê uma pista aí, vocês. Eu nunca. Ótimo. Mas tem uma outra pessoa aqui que também nunca germinou no Facebook, então acho bom eu começar, né? Oi, Débora, tudo bem? Luciana também nunca. Ótimo, gente. Então vamos começar do zero. Todo mundo deve lembrar quando a gente era criancinha lá na escolinha pequenininha, que a gente pegava uma tigelinha com um algodãozinho e colocava um grãozinho de feijão, e esse grãozinho de feijão saía uma raizinha e a gente fazia um mini pezinho de feijão, né? Todo mundo lembra dessa parte, né? Pois bem, aquilo lá que a gente estava fazendo com feijão é germinação. Então, a gente estava germinando o feijão. O que é o processo de germinação? É quando você coloca uma semente em uma situação ambiental, uma condição ambiental de temperatura, de luminosidade e de umidade que favorece que essa semente germine. Ou seja, essa semente é, na verdade, tipo assim, a semente de uma planta, e aí é como se você fizesse o primeiro... Eita... É como se você fizesse o primeiro passo para essa semente sair do estado de dormência e passar para um estado de vida em que ela vai entregar para nossa terra mais um ser vivo que está ativo na vida. Porque as sementes, elas contêm ali uma informação genética para virar uma planta, mas elas não viram planta até que você coloque ela numa situação ótima, numa condição ótima de temperatura, luminosidade e de umidade. E aí, com essas condições ótimas, ela vai iniciar o processo de germinação e vai se tornar uma planta nova, que é isso que a gente quer comer. Então, o que são alimentos germinados? Por que a gente come alimentos germinados na alimentação viva? Bom, alimento germinado é todo aquele alimento que você coloca esse alimento nessas condições ótimas, principalmente de umidade, e ele inicia o processo de germinação. Então, ele é uma semente germinada. E aí, pode ser levemente germinada ou pode ser bem germinada e já tá um brotinho, assim, que dá para você ter uma saladinha, vamos falar assim, de folhas pequenininhas, as baby leaves, ou aquelas folhinhas pequenininhas de rúcula, de agrião, que a gente encontra os restaurantes colocando como decoração nos pratos. Aquilo lá são brotinhos. É um estágio bem bebezinho ainda da planta. Então, na alimentação viva, a gente come bastante broto e a gente come bastante germinado, que é o grão que ainda não saiu o brotinho, mas ele já saiu a primeira raizinha, o primeiro narizinho, como a gente gosta de falar na alimentação viva. Então, alimentos germinados é todo grão que esteja germinado ou todo brotinho, são os germinados que a gente chama na alimentação viva. Por que a gente come alimentos germinados na alimentação viva? Bom, ainda não temos muitos estudos provando por que esses alimentos são incríveis, mas nós já temos vários estudos de caso, né? A gente não tem nenhum estudo científico provando o que acontece com o alimento germinado, o que ele dá no nosso corpo e tal, mas a gente tem já vários estudos de caso e vários institutos que têm usado os germinados como instrumento de cura e como suplementação alimentar para tirar as pessoas de doenças crônicas, de doenças autoimunes, vários quadros terríveis de doença. Como doença não é minha especialidade é comida deliciosa, saúde,
eu vou passar muito superficialmente em cima desse assunto. Aí vocês podem pesquisar mais e conversar com algumas pessoas que têm mais conhecimento prático mesmo no assunto. Mas já adianto que o suco da grama do trigo, que é um broto, né, de trigo, porque o pé do trigo é uma planta enorme da nossa altura, mas a grama do trigo tem mais ou menos 20 centímetros de altura. E quando a gente corta essa grama e a gente faz o suco dessa grama, a gente tem ali um alimento que a gente chama de superalimento, que ele tem uma quantidade gigantesca de nutrientes que a gente pouco encontra em outros alimentos. E dependendo da forma como você toma, do horário, de com que você come aquilo, ele vai ter um efeito muito curativo e desintoxicante no seu corpo. E muito nutritivo também. Ele vai te entregar nutrientes numa densidade que nenhum outro alimento vai poder te entregar. Então, isso a gente chama de superalimento. E tem vários institutos usando o suco de grama de trigo como instrumento de cura. Não só as pessoas bebem esse suco, como elas também fazem enema com esse suco, que é como se fosse uma lavagem intestinal, mas não é uma lavagem para quando a gente está com prisão de ventre. É mais o caso de uma nutrição, porque o colo do nosso intestino, a parte final, né, o reto, ele absorve muito bem, né, sem passar pelos ácidos do estômago ali, que digerem a nossa comida. Então, a gente consegue ter uma absorção diferente dos alimentos quando eles são introduzidos no reto. Então, o pessoal também faz enema com suco de grama de trigo. Então, esses alimentos têm sido usados desde mais ou menos a década de 20 como parte da alimentação que tem sido usada para cura, em geral, de várias doenças. Uma coisa curiosa que você pode pesquisar no Google, se você tiver interesse em ver, é a foto Kirlian. O que é a foto Kirlian? Tem um cientista que tirou uma foto que ele mede como se fosse uma energia de luz, uma vibração especial que tem em tudo. Então, ele tira foto de pedra, de gente, de coisas, materiais, caneta, de plantas, de árvores, e observando todas essas fotos de quanta luz esse alimento emite na foto, é como se fosse um raio-x da vibração desse alimento. A gente pode perceber, se você pesquisar na internet, você vai perceber que os germinados, tanto os brotinhos quanto os grãos germinados, eles têm uma quantidade de luz muito vibrante, muito vibrante. Na foto Kirlian você percebe isso. Então, assim, a gente consegue ver ali que esse alimento tem para entregar para a gente uma energia vital que a gente ainda não tem muito conhecimento científico a respeito dele, mas intuitivamente a gente percebe que aquilo ali tem muito prana e tem muita coisa boa para entregar para a gente. Então, quando você compara uma foto de uma beterraba crua e de uma beterraba cozida na foto Kirlian, você vê que a beterraba crua, ela vibra muito mais, ela brilha muito mais do que a beterraba cozida. Ou seja, ela está com muito mais vida para poder entregar para você. Então, é curioso, recomendo aí que você procure no Google o que é foto Kirlian e veja as diferenças de resultado de brotinhos e de grãos germinados para as outras plantas e outros... A mesma planta, quando ela é um brotinho, ela tem muito mais brilho do que uma planta mais adulta. Então, é bem curioso, a gente usa a foto Kirlian como um medidor dessa energia sutil aí que a alimentação viva traz pra gente. Então, é muito legal. Procure no Google, vocês vão adorar. Quais sementes a gente pode germinar? Bom, Reinaldo, presta atenção no que eu vou falar agora. A gente tem uma tabela. Dá para você procurar no Google e achar várias tabelas de como germina e tal. Mas eu, particularmente, fiz uma tabela com os alimentos que são aqueles que eu mais uso na comida, na cozinha, aqui na minha cozinha. São as sementes que eu mais uso aqui na cozinha, porque às vezes você pega uma tabela gigante, que tem várias sementes que você nunca ouviu falar na vida e tal, e aí você fala, meu Deus, mas o que é isso? Pode germinar isso? Tem que germinar isso? Fica um pouco confuso. Mas, boa noite, Terezinha. Seja bem-vinda. Mas, no final desta conversa que nós estamos tendo aqui, a gente vai passar um link, e se você se inscrever nesse link, você vai receber a minha tabela de germinação que eu mesma desenvolvi com os grãos mais comuns que eu encontro aqui em São Paulo e com
o método de germinar cada um deles, porque varia. Eu vou falar um pouquinho sobre germinação daqui a pouco, sobre como que faz pra gente germinar uma sementinha. Então, se você ficar até o final, você vai ter esse link aí. É só você clicar no link e você pode escrever teu e-mail e a gente vai mandar para você a minha tabela de germinação que fui eu mesma que fiz, ok? Então, aguarde até o final aí. Quais as sementes a gente pode germinar? Bom, na alimentação viva tem vários alimentos que a gente pode comer cru, desde que germinados. Então, por exemplo, o grão de bico. O grão de bico é uma semente que não dá para você comer crua se você não germinar, né? Se você moer o grão de bico, dá para você fazer uma farinha de grão de bico, mas não dá para você fazer um prato cru. Você precisa cozinhar. Para você comer cru, você precisa germinar. O processo de germinação, ele funciona quase como se fosse uma digestão. A gente pode falar assim. Então, ela vai transformar quimicamente a semente de forma que ela vai ficar mais biodisponível para a gente. Então, a gente vai poder comer ela crua. Mas não só mais biodisponível, ela também vai ficar muito mais rica nessa energia sutil que a gente estava falando da photoquímica agora há pouco. Então, tem vários que a gente pode comer, mas tem vários que a gente não pode comer cru. Então, por exemplo, feijão preto, que a gente está acostumado a comer na nossa feijoada. Se você quiser comer esse feijão germinado, você não pode, ele é tóxico, né? Algumas sementes, apesar do processo de germinação, não são boas para serem comidas cruas. Elas precisam ser cozidas. Mas tem uma listona gigante de sementes que a gente pode comer cru depois da germinação. E eu vou entregar isso aí na tabela de germinação que eu fiz para vocês no final da aula de hoje, ok? Então, grão de bico, lentilhas, tem vários tipos de lentilha que a gente pode comer cru. Os feijões que a gente pode comer cru são o moyashi e o azuki. O trigo germinado a gente também pode comer cru. Alguns arrozes a gente costuma conseguir germinar, a gente também pode comer cru. E tem umas outras sementinhas que não são muito comuns, né, da gente comer na nossa alimentação, como por exemplo o trevo, a alfafa é comum, porque tem no supermercado o broto de alfafa, né, mas você pode fazer na sua casa mesmo o brotinho de alfafa se você encontrar a sementinha de alfafa. O feno grego, que é um dos que eu mais amo o broto de feno grego, gente, é uma delícia. Tanto o grãozinho germinado, quanto o brotinho mesmo, altinho, são uma delícia para colocar na salada, tem um sabor super agradável, super suave, uma delícia para fazer uma saladona de germinados, o feno grego. Tem também a rabanete, rúcula, coentro, todas essas sementinhas dá pra gente comer o brotinho e dá pra gente comer a semente germinada também. Então tem uma lista bem grande de germinados que a gente gosta de fazer aí. E na minha tabelinha eu ensino você o que germina na água, o que germina no ar, o que dá pra comer só o broto e o que é legal de fazer o broto e a semente, ok? Bom, dá trabalho germinar sementes? Olha, pra falar bem a verdade, não. Mas, quando você não está acostumado a fazer uma coisa, e é uma coisa nova que você vai fazer na sua vida, a gente sempre dá uma embananada, né? A gente sempre fica meio assim, será que eu vou conseguir? Será que eu não consegui? Será que eu tô com o timing certo das coisas? Será que eu não tô com o timing certo? A gente fica um pouco confuso quando a gente está começando o exercício da germinação. Então, se você... É que eu não consigo... Feijão azul. Isso mesmo. Se você nunca germinou nada na vida, vá com calma. Permita-se errar e não fique achando que você vai germinar logo da primeira vez e vai dar super certo e você vai germinar várias sementes diferentes, e principalmente os brotos, que é um pouquinho mais difícil de germinar, você já vai dar certo logo de primeira. Várias vezes dá errado, mas, gente, é assim com tudo na nossa vida. Então, quando a gente está fazendo uma coisa pela primeira vez... Se ela der certo, porque provavelmente você teve sorte, porque a gente não tem nem a habilidade de ver, de acompanhar o processo, nem a mão certinha para fazer direitinho. Então, germinar não é difícil, germinar é muito fácil, você só precisa pegar o jeito. Então, com algumas tentativas, te prometo que em menos de um mês, se você começar hoje, olha, hoje à noite, antes da gente ir dormir, você vai desligar o computador, vai lá na sua cozinha e vai escolher um desses grãos que eu falei. Ou trigo, ou grão de bico, ou alguma lentilha que você tiver. Tem que estar a lentilha inteira, tá? Não pode ser quebrada. Mais ervilha, né? Que é comum de ser quebrada. Mas a lentilha verde, ou a lentilha rosa, ou se alguém
aí gosta de comer aquela lentilha negra que agora já tem para comprar no Brasil, ela é muito agradável de comer germinada. Você vai lá na sua cozinha, hoje à noite, antes de dormir, você vai pegar 1, 2 colheres de sopa, no máximo, dessa semente que você vai escolher, ou o feijão azuki, ou o feijão moyashi, que é um verdinho. Esse é mais difícil de achar, aqui em São Paulo acha só na Liberdade. E você vai colocar 2 colheres de sopa num copão de água assim, ó. 2 colheres de sopa, vai dar um tantinho assim de semente e um montão de água. É isso aqui mesmo, você vai colocar um montão de água num pouquinho de semente e você vai deixar essa semente dormir nessa água para ela despertar, como a gente costuma dizer. Vai deixar a noite inteira. E amanhã de manhã, ao despertar, você vai lá na sua sementinha, ela provavelmente vai ter inchado, ela vai ter chupado essa água, ela vai ter se hidratado, e aí você vai descartar essa água, pode jogar ela nas plantinhas, não bebe, porque essa água tá cheia de fitato, que é um antinutriente que quela nutrientes durante o seu processo digestivo, você não absorve esses nutrientes, então você não quer beber a água onde as sementes dormiram, mas você pode molhar suas plantinhas com ela. Então você vai jogar essa água fora e vai peneirar os seus grãozinhos e vai enxaguar eles na água corrente. E aí você vai deixar eles na peneira, ali coberto com um paninho de prato, num bolzinho, sem encostar a peneira na parte de baixo do bowl, porque esse tem que pingar e não pode ter água em contato com a peneira, deixa uma certa distância. E aí você vai deixar esses grãozinhos nessa peneira por... Agora tá meio calorzinho ainda, né? Se você morar assim no Nordeste, no Amazonas, lugar bem quente assim, vai germinar em 12 horas, talvez até menos. Na tabelinha de germinação tá todos os tempos de germinação de que cada semente leva. Esses tempos variam, depende da umidade do lugar, depende da temperatura do lugar. Então, se você morar no lugar mais frio, vai demorar mais tempo. Se você morar no lugar mais quente, vai ser mais rápido. E você vai deixar na peneira essa sementinha até ela começar a sair o narizinho. Vai demorar até 24 horas no máximo. Geralmente 12 horas ou até 8 horas, enfim, 16 horas. Ou seja, à noite, amanhã à noite, você já vai ter o seu grãozinho germinado. Só que durante o dia, amanhã, você não pode deixar esse grãozinho secar. Ele precisa ficar úmido. Então, umas 2, 3 vezes no dia, você vai pegar essa peneira e levar lá na torneira e vai enxaguar esse grão para ele não molhar e vai voltar ele para o seu apoio ali no bowl, sempre afastando o bowl da peneira. E aí você vai notar que vai começar a sair um narizinho. A partir do momento que todas as suas sementinhas, e sementinha, gente, é que nem gente. Cada uma tem uma personalidade, umas são mais rapidinhas, outras são mais lentinhas, e a gente precisa ter paciência com elas e compreensão. Então, sementinha que nem gente, você vai esperar e ela vai germinar. Não todas vão germinar ao mesmo tempo, porque cada uma tem a sua particularidade, a sua peculiaridade. Mas uma vez que as suas sementinhas germinaram, quase todas, você já pode consumir esse grãozinho germinado. E eu falei para você fazer 1, 2 colheres de sopa, porque isso vai dar uma mãozinha de grão germinado, que responde a nossa próxima pergunta do dia. Quanto desses grãozinhos germinados eu deveria consumir todo dia? Gente, essa pergunta todo mundo faz na alimentação viva. Quando eu ensino a fazer rejuvelac, a pessoa pergunta: Silvia, que tanto de rejuvelac que eu preciso comer todo dia? Quando eu ensino a fazer kombucha, a pessoa pergunta: quanto de kombucha eu preciso tomar? Quando eu ensino a fazer fermentado, a pessoa pergunta: Silvia, que tanto de fermentado eu preciso comer por dia, por mês, por ano? Gente, é lógico que não existe uma regra. Como eu falei, cada pessoa é uma pessoa e a gente reage diferente diante do mundo. Então, não tem uma regra, mas assim, fermentado precisa comer todo dia, nem que seja um pouquinho. Germinado é bom comer todo dia, nem que seja um pouquinho. E se você conseguir comer 1, 2 colheres de sopa de germinado todo dia, alegria, aleluia, já conseguiu fazer uma coisa incrível. Então, você vai colocar toda noite 1 colher, no máximo 2 colheres de sopa de grãozinho germinado no copo de água para ela hidratar e no dia seguinte ficar cuidando dessa sementinha para ela germinar. No dia seguinte à noite você já vai ter o seu grãozinho germinado e aí você pode comer ele de diversas formas. Se você for sozinho em casa, essa 1, 2 colheres de sopa vai ser mais do que suficiente para você comer todos os dias. Então, como eu falei, germinar não dá trabalho, certo? Você vai simplesmente colocar semente na água, você precisa de uma peneira e um copo. E isso responde a nossa outra pergunta.
Ai, Silvia, eu já vi na internet vários equipamentos de germinação, germinadores, não sei mais o que. Gente, é legal ter uns equipamentos bacanas e tal. Eu mesma tenho um germinador que eu super recomendo, da Broto Fácil, que eu já tive aqui na cozinha para vender. Adoro, ele é prático, são 3 bandejas assim, uma pilha, tem uns furinhos direitinho para você molhar a água, enfim. Dá para pedir lá no site da brotofácil.com.br, você pode pedir e comprar seu germinador. Mas olha, não precisa de nada disso. Seu germinador vai demorar 1 semana, 10 dias para chegar. Não precisa, dá para você germinar hoje, dá para você começar hoje a germinar. Não tem erro. Ai, Silvia, eu esqueci o negócio na água. Sim, no começo você vai esquecer ele na água de manhã e não vai tirar, e vai se lembrar só de noite. No começo você vai esquecer de molhar. Como é o nome do germinador? Chama germinador mesmo, a marca é Broto Fácil. Né? Então, no começo você vai esquecer, como eu falei, germinador não precisa ter o germinador. Basta você ter uma peneira e um copo de água. Se você tiver um copo de água para você deixar a semente dormir e depois uma peneira para você escorrer, basta. Ó, a mamãe está perguntando aqui no Facebook se não pode apenas borrifar a água. Mãe, é sempre bom usar água filtrada, o Marco também comentou, ou até solarizada. Olha, Marco, eu vou ser sincera para você, depois eu vou responder a pergunta da minha mãe. Eu já fui uma pessoa super... Eu não vou falar a palavra radical, mas talvez não seja essa palavra, talvez seja exigente. Eu já fui uma pessoa super exigente. Eu só tomava água solarizada com cristal dentro e escrito amor na garrafa. Então, isso eu já fui essa pessoa durante anos. Eu só comia 100% cru, enfim. E aí depois a gente vai acrescentando outros desejos na nossa vida e a gente vai percebendo que às vezes a gente não é possível fazer as coisas assim tão lindamente, assim, água solarizada, água filtrada, ionizada, benzida com cristais, cantou manta para água. Sim, seria ótimo se você tiver condições de fazer isso, faz tudo isso. Dança, uma dança circular em volta da sua garrafa de água, vai ser ótimo. Mas se você não tem, você vai carregar o seu germinado para o trabalho, porque não dá para você ficar em casa molhando aquela peneira, não precisa. Você vai lá na pia do banheiro mesmo, no trabalho, e lava a sua semente para ela não ficar seca. Isso que é importante. Se você fizer isso, é um ótimo começo, você já vai ter germinado, não precisa se preocupar com nada. Na hora de colocar a semente de molho na água, durante a noite inteira, para ela hidratar, aí sim é bom você usar uma água filtrada, uma água que você beberia. Mas, assim, só para enxaguar, não precisa. Tá bom? Mas pode, se você quiser. Aí a minha mãe perguntou se não precisa só borrifar a água. Mãe, quando eles estão crescendo e tá lá no brotinho, às vezes, aqui em São Paulo não, mas quem mora assim em lugar de clima mais úmido e tal, pode acontecer dessas sementes ficarem sujas, com tipo assim, uma umidade ali velha, sabe? Então, lavar as sementes bastante assim em água corrente ajuda elas não mofarem. Né? Essa água vai estar sempre limpa ali. Se você só borrifa, o que você está fazendo? Você está só deixando, se tiver qualquer fungo, qualquer bactéria ali na superfície da semente, e tem, sempre tem, né? Muitas desejáveis, é assim que a gente faz Rejuvelac. Mas o que vai acontecer? Pode ser que a sua semente fermente ou mofe antes dela germinar. Aqui em São Paulo, raramente vai acontecer isso. Mas, por exemplo, no Amazonas é muito comum. Eu tenho clientes que moram no Pará, em Belém, e aí acaba que a semente mofa antes dela germinar, porque ela é muito úmida, ou seja, não dá nem tempo da pessoa enxaguar a semente e às vezes mofa. Então, eu gosto mesmo de lavar a semente em água corrente. Eu acho que é a melhor forma da gente deixar nesse dia de manhã até de noite em que ela estiver germinando, é a melhor forma para poder fazer essa semente germinar. Então, assim, tem germinadores, é muito legal, principalmente fazer os brotos, né? Para fazer os grãos, gente, não precisa, é uma peneira basta e uma tigelinha para você apoiar a sua peneira já vai ser ótimo. Então, não precisa de equipamento específico. Se você quiser fazer os brotinhos, uma bandejinha de isopor dessas que a gente compra cogumelo ou vegetais fatiados no mercado, sabe? Já é suficiente para você poder começar a fazer os seus jardinzinhos de brotinhos para colocar na sua salada. É mais que suficiente. E aí, mais para frente, eu ensino tudo isso.
Quanto eu preciso comer por dia? Uma mãozinha. Se você comer uma mãozinha e mais uma mãozinha de brotinho, vai ser ótimo. Mas se você comer só uma mãozinha de germinado, já tá bom. Pode germinar chia? O Cris está perguntando. Pode, mas é bem difícil de germinar chia, porque ela chupa muita água e é muito comum a gente ter a chia mofada antes que ela germine. Então é bem difícil, mas dá sim. As sementes podem ficar amontoadas ou temos que formar uma camada. Quando você vai germinar para poder fazer uma semente germinada, um grão germinado, eles podem ficar todos amontoados nessa peneira. Então a peneira é uma conchinha e vai ter um monte de sementinha ali, tudo junto amontoada. Ótimo. Mas quando a gente vai fazer o jardinzinho de brotos, aí você vai precisar espalhar uma camada certinha de sementes, um pouquinho uma em cima da outra, assim, meio sobreposta, tudo bem, mas não muitas acumuladas, porque senão não vai ter espaço para crescer os brotinhos. Tá bom, Cláudia? Oi, boa noite. Tenho dificuldade com o germinado de brócolis. Apenas brócolis, elas apodrecem. Uso o kit da Broto Fácil, é muito rápido. Então, algumas sementinhas são muito pequenininhas e aí a gente precisaria... Eu, particularmente, por exemplo, o kit da Broto Fácil, semente de rúcula, eu não consigo germinar nele, porque ela também mofa. Então, eu gosto mais de colocar na terra mesmo. Então, eu coloco essas sementinhas na terra, porque daí, assim que começa a nascer o brotinho, que é quando a gente transfere para a terra, ela já está capaz de chupar a água, né, que vem da terra, e não acumula água. Então, é bom porque daí ela não mofa. É muito raro de uma semente mofar, você tem que furar, né, esse recipiente de isopor aí que eu falei. Então, ela não vai juntar água, não vai acumular água, porque vai drenar fácil, e aí é legal. É fácil germinar a semente de abóbora? Terezinha, a semente de abóbora é uma das poucas que a gente não pode comer germinada. A semente de abóbora a gente tem que comer do jeito que ela vem, porque depois que a gente germina a semente de abóbora, ela é tóxica. Ó, vendo e aprendendo, né? O Marco respondeu ali, já ouvi falar para usar o alpiste, mas depois eu penso, será que há biológico esses produtos? Então, gente, os produtos que eu vendo aqui na cozinha, né? E aí, claro, quem mora aqui em São Paulo pode comprar comigo, mas quem não mora pode comprar direto na Broto Fácil. Eles têm uma gama boa de sementes ali, que eles foram selecionando ao longo do tempo. São fornecedores que não necessariamente são orgânicos, mas nenhum deles são tratados com agroquímicos e nem agrotóxicos. Então, são sementes que eu confio bastante, que eu uso aqui no dia a dia da minha cozinha, na minha alimentação, até dos meus animais de estimação, que todos eles comem germinado aqui em casa. Eu também uso essas sementes aí. Tá bom? Então, compra da Broto Fácil a sementinha. Pode ir perguntando, tá, gente? Se vocês tiverem dúvida. Vou responder aqui mais... já são 9 horas, meu Deus, falei sem parar. Ó, como eu posso variar a maneira como eu como as minhas sementes? Porque, gente, vocês vão ver, esse vai ser o único problema. Ai, Silvia, eu aprendi a germinar, não deu nem um mês que eu falei, né? Que um mês, se vocês testarem todos os dias, eu tenho certeza que no final do mês vocês vão estar craques em germinar vários tipos de sementes. Né? Então, já dá para vocês começarem com aquelas rápidas que a gente acha em qualquer supermercado, tipo trigo, grão de bico. Oi, Strauss, boa noite, mestre da germinação. O Thiago também, boa noite. Lentilha rosa, coisas fáceis de achar. Mas, depois de um mês, você vai pegar essa semente, você vai jogar ela no seu prato de comida e vai comer ela junto com a sua salada, junto com as outras coisas, e você vai encher o saco de ficar comendo semente germinada todo dia do mesmo jeito. Então, Alex, tudo bem? Boa noite. Como eu posso variar a maneira como eu como as minhas sementes? Gente, tem uma infinidade... E a próxima pergunta também. Que receitas eu posso fazer com as sementes? Ah, você mora em Portugal, Marco. Ainda estamos muito no início de orgânico, por isso a minha preocupação. Sim, mas dá uma procurada, então, em alguns fornecedores que não tratam as sementes quimicamente, tá? E você provavelmente vai encontrar. Eu já vi em Portugal, a minha mãe mesmo, quando foi para Portugal a última vez, trouxe várias sementinhas biológicas, né, que chama aí, de Portugal, para mim, para eu poder germinar aqui em casa, coisas que a gente não costumava encontrar aqui no Brasil. Então, dá uma procurada que eu acho que você vai encontrar, viu? Em Portugal tem sim.
Grão de bico fica muito bom germinado, justamente. Começa com essas sementes básicas que a gente pode achar no supermercado, grão de bico, lentilha, trigo. Depois você procura saber do broto fácil, para procurar saber uma semente de alfafa, uma semente de trevo, de feno grego, que são uma delícia, e você vai aprendendo, né? De lentilha, isso mesmo, rabanete, essas sementinhas. Tem muitas, gente. São todas uma delícia. Mas como que você vai fazer para consumir todas essas sementes, sendo que você já está um mês comendo uma colher de sopa de semente germinada na sua salada e aquilo não tem graça nenhuma e você já está se enchendo o saco? Gente, tem uma infinidade gigante de receitas que dá para a gente fazer com os germinados, né? Uma das coisas que eu mais gosto de fazer com germinado são pastinhas. Então, eu uso essa semente como base de uma pastinha. Alguma semente de fruta pode? Na verdade, as sementes de fruta a gente não costuma germinar na alimentação viva, porque elas não dão um grão muito bom. E eu estou desconfiada que algumas delas podem ser tóxicas também. A gente não tem registro de usar semente de fruta germinada para uso na alimentação viva. Boa pergunta, viu? Nunca vi ninguém perguntando isso. Adorei. Gente, vou dar... Ó, todo mundo tá com papel e caneta aí? Anota que eu vou dar uma receita de cabeça agora, maravilhosa, para você fazer com o seu primeiro grãozinho germinado que você vai fazer hoje à noite, que vai ser o grão de bico. Vai descer na tua cozinha, colocar 1/4 de xícara de grão de bico de molho na água. Esse 1/4 de xícara vai virar meia xícara de grão de bico à noite. Né? Vai virar já amanhã de manhã, porque vai chupar muita água. O grão de bico, gente, chupa muita água. Então, você colocou 2 dedos de grão de bico, coloca 26 dedos de água no copo. Ou coloca logo numa bacia grande, cobre assim, com muita água o grão de bico, tá? E aí, pega a caneta e anota aí que eu vou dar a receita agora, ó, do meu rombo de grão de bico germinado. Você vai bater no liquidificador ou no processador esse grão de bico à noite, né? Depois que ele já germinou. Você deixou ele de molho na água, no dia seguinte ele tá gigantesco, e aí você vai deixar ele na peneira, você vai molhar, ele vai germinar. Quando ele estiver germinadinho, com os narizinhos para fora, não espera até muito o dia seguinte, viu? Porque o grão de bico fica com um sabor muito forte quando demora muito tempo, ele fica muito tempo germinando, vai ficando com aqueles rabão gigante, ele vai ficando com um sabor muito forte de germinado, e você provavelmente não vai gostar. Principalmente se você ainda não é já habituado a comer germinado, né? O sabor é bem bizarro. Ai, querida Rod, Porto Alegre, entrou, Melissa, minha flor, é você? Que saudade! Bom, então você vai bater no liquidificador esse grão de bico germinado com o suco de 1 ou 2 limões, você que sabe, um dente de alho pequenininho, né? Ou grandinho, se você gosta de bastante de alho, um pouquinho de azeite, uma colherinha de sal e umas 2, 3 colheres de sopa de tahine. Bate isso no liquidificador e você vai ver que delícia que vai ficar o romos de grão de bico germinado. Uma pastinha que você nem vai lembrar que você está comendo germinado. E é assim, gente, que eu gosto de variar as receitas para comer germinado. Então, essa pasta de grão de bico, que é o romos de grão de bico germinado, ela é ótima com o narizinho de meio centímetro, minha mãe perguntou. Na verdade, mãe, logo depois que começou a sair o narizinho, você já pode usar. Não precisa esperar ele ficar com meio centímetro, não. Se ele já começou, se todas as sementes já começou a sair no narizinho, você já pode usar. O Marco perguntou, basta pesquisar na net. O Instagram vai estando cheio de pessoas que fazem página no Insta. Sim. Sim. Então, tem muitas receitas. Então, eu gosto muito de usar esse grão de bico germinado, que ele é uma pastinha que dá para você comer com vegetais, como se fosse um dip. Então, você pega um palitinho de cenoura, mergulha nessa pastinha e come. Mas você também pode fazer uma coisa que eu amo fazer com esse romos de grão de bico germinado, que é bater no liquidificador com um pouquinho de água, um pouquinho de azeite, mais um pouco de limão, e ele vai se transformar num molho de salada. Passou um caminhão barulhento aqui. Ele vai se transformar num molho de salada, esse grão de bico germinado, bem cremoso, bem fluido, para você jogar em cima das suas folhas. E você pode guardar esse molho de salada até 3 dias na geladeira. O dia que você faz, mais 2. Então, você vai ter aí um molho de salada. Você pode colocar um pouco de missô para poder variar o sabor. Pode colocar um pesto, uma colherada de pesto, para poder ter um romos de grão de bico verde. Então, são muitas opções aí que você pode fazer com a mesma receita. E tem mais um monte de outras receitas de germinado. Dá pra gente colocar os germinados no suco. Dá pra gente fazer, por exemplo, o que eu amo fazer, que é o estrogonofe de grão de bico germinado, por exemplo.
que são grãos de bico germinados, amornados numa panela de barro ou de pedra, com cogumelos e um molho branco maravilhoso com o nosso ketchup vivo e vegano, que eu adoro fazer. Então, assim, as possibilidades são muito vastas para a gente poder fazer receitas com germinados, desde pastinhas, molhos de salada, pratos principais e também, claro, para acompanhar as nossas saladas. Só colocando em cima dessa forma, que é assim que você vai começar a comer. Então, são muitas possibilidades de receitas que você pode fazer com os germinadinhos. E claro que tem receitas que ficam melhores de um jeito, outras que ficam melhores de outro. E aí você vai testando, vai aprendendo e vai acumulando repertório nesse universo dos germinados para todo dia você comer um germinadinho sem ficar de saco cheio de estar comendo aquela coisa com aquela mesma cara e com aquele mesmo sabor colocado na sua comida da mesma forma, né? Então, eu acho que dá para variar isso aí e é muito legal. Bom, gente, é o seguinte. O Reinaldo vai colocar aqui no Facebook, eu acho que dá para ele colocar no Instagram também, um link. Você vai se inscrever neste link e você vai receber uma tabelinha que eu fiz de germinados. Lá tem as principais receitas que eu gosto de germinar aqui na cozinha e como eu germino. Porque, regra geral, todas as sementes você vai colocá-las no copo de água durante a noite, mas você pode colocar mais tempo ou menos tempo, dependendo da semente. Ela vai demorar mais tempo ou menos tempo na peneirinha, dependendo da semente. Algumas sementes basta passar a noite na água e você já pode consumir, como é o caso da lentilha rosa, como é o caso da quinua também. Então, são algumas possibilidades. Ó, o Reinaldo colocou o link aqui no Instagram já, gente. Vocês viram aí nos comentários? Se não for consumir o germinado quando estiver pronto, posso guardar na geladeira para conservar? Olha, Cláudia, você pode, mas não é muito bom, viu? O ideal é você consumir e ele germinou, você consome no dia, ou você deixa ele fora da geladeira mesmo até o dia seguinte, né? Que ele ainda dá para consumir. Ele vai crescer a raizinha lá, mas até o dia seguinte ainda dá para consumir. Quando você guarda na geladeira, ele... Como que fala? Ele desacelera o processo de germinação. Então, a sementinha, a raizinha, vai crescendo mais lentamente. Ó, o pessoal do Facebook, o Reinaldo colocou aqui também o link para você se inscrever, para você poder receber a tabela de germinação feita por mim, que eu vou mandar no e-mail de vocês amanhã, ok? Olha aí, só escrever seu nome e seu e-mail que você recebe. No último caso, tipo assim, não consumi, não vou consumir no dia seguinte, vou consumir só no terceiro dia. Aí é melhor mesmo colocar na geladeira, logo no primeiro dia, depois que germinou, para consumir depois. Mas as sementes na geladeira acabam ficando velhas. E assim, tudo aquilo que a gente falou no começo da nossa conversa, sobre a energia que a gente consegue medir lá na foto Kirlian, sobre essa energia sutil que os alimentos germinados têm, sobre o poder de cura que eles têm, como eles são usados na alimentação para poder ter esse poder de cura, tudo isso vai perdendo quando a semente vai ficando velha, resfriada na geladeira. Então, a gente idealmente não quer fazer isso, a gente quer comer as sementes bem fresquinhas. Mas é claro que, às vezes, não dá para seguir o link, não dá para clicar, né? Talvez o link não seja clicável. Eu vou fazer assim, gente, logo depois que a gente terminar essa live aqui, eu vou postar um stories no Instagram, e aí é só você arrastar a tela que você vai para o link, ok? Combinado? E aí você recebe a tabela de germinação. Ou você pode entrar no Facebook também e pegar. Mas eu vou fazer isso aqui no Instagram para quem não vai entrar no Facebook também. Às vezes algumas sementes não germinam. Eu não devo comer? Terezinha, boa pergunta. Quando as sementes não germinam, ou é porque elas foram aquecidas, ou é porque elas foram irradiadas, ou é porque elas são muito velhas. Se as sementes não germinam, você precisa trocar de fornecedor. Porque você não está comprando sementes de ótima procedência. Aí, gente, quem quiser procurar o Reinaldo Duarte da Silva no privado, aqui no Instagram, também pode procurar, ele manda o link no direct para vocês, tá? Mas de todo jeito eu vou colocar um story aqui com o link para vocês entrarem e ganharem a tabela de germinação. Então, assim, as sementes, elas devem germinar, assim, 90% das sementes que você colocou de molho na água. Se você colocou de molho na água e só 50% das sementes germinaram, é porque não tá legal.
porque não tá legal o seu fornecedor. Ou ele tá te vendendo semente velha, ou essas sementes foram irradiadas, porque elas duram mais tempo, né, a vida de prateleira, ou elas foram aquecidas. Então, você pegar um monte de lentilha e torrar no forno e depois querer que ela germine, ela não vai germinar, ela tá morta, né? Essa semente tá morta. Então, a semente que a gente compra geralmente está em estado de dormência, ela não tá morta. Se você colocar ela na água, ela vai começar a nascer, dá para você plantá-la no chão e fazer um pé de lentilha. Mas, se ela não germinou, é porque ela tem algum desses problemas. Então, o legal é trocar de fornecedor, sim. Então, aqui em São Paulo, que a gente tem a zona cerealista, né? Tem muitas lojas lá, algumas lojas são muito boas e outras não têm muita rotatividade, as sementes acabam ficando velhas. Então, eu gosto de, quando eu vou, que agora já faz muitos anos, né, gente, que eu germino, então eu já sei onde comprar e tal. Mas no começo, quando eu estava experimentando sementes novas e tal, eu gostava de... Porque às vezes a gente vai na zona cerealista, mó trabalhão, paga estacionamento e tal, passa a manhã inteira lá fazendo compras, e com vocês no interior não deve ser diferente. Aí a gente vai e já compra logo 1 quilo de trigo, né? Que é o que eu faço para mim. Mas aí se você não conhece o fornecedor, nunca comprou dele, compra 100 gramas só, né? Que geralmente é o mínimo que eles vendem, assim. Leva para casa e vê se essa semente germina. Se a semente não germinar, troca de fornecedor. Compre em outra loja, testa, porque não tá legal. Já aconteceu comigo, sim, das sementes não germinarem. É porque elas estão velhas e você... Não é que você não deve comer, você não precisa jogar fora, mas eu cozinharia, sabia? Porque elas podem ter desenvolvido alguma... Espera, ela não germina, né? Aí provavelmente ela já tá no início de processo de fermentação. Então, eu acho que eu cozinharia para poder matar alguma possível bactéria que tenha se proliferado ali. As que germinam juntas com as que não germinaram. Pode comer ou não? Pode. Se germinou, pode comer, mas você vai ficar separando as sementes ali, Terezinha? Como que você vai fazer isso? Eu acho meio inviável, né? Hoje a gente tem uma vida tão corrida, com tanta coisa para fazer. Não sei, se você for separando ali grãozinho por grãozinho, você pode comer as que germinaram, sim. Não tem nenhum problema, não. Os grãos secos da prateleira do supermercado são válidos para germinar ou apenas as frescas? É os grãos secos mesmo, gente. Os grãos secos. É a lentilha seca, o grão de bico seco que a gente compra naqueles saquinhos da Yoki. Essas marcas, elas não são orgânicos. Já tem grão de bico orgânico no Brasil, né? Meio dificinho de achar, mas já tem. Mas essas marcas germinam muito bem, né? Não são... Essas marcas normais de supermercado, tá? Qualquer marca de supermercado, é muito raro a gente encontrar aqui no Brasil uma semente que tenha sido irradiada. Nessas lojas assim que vendem mais a granel, aí já é mais comum encontrar sementes velhas ou muito quebradas. Semente quebrada tá quebrada, né, gente? Tá morta, tá cortada no meio, ela não vai germinar. Então, você corta a pessoa no meio, depois quer que ela tenha um filho, ela não vai ter um filho, ela vai morrer, né? Então, é assim com as sementes também. Ela precisa estar inteira. Se tiver muitas sementes quebradas, não é legal. É um produto meio de má qualidade. Gente, é o seguinte. Então, todo mundo aí clicou no link. Quem ainda está aqui, vou fazer uma super oferta relâmpago da noite. O Reinaldo vai colocar outro link aqui. E nós estamos... Amanhã chega, nem acredito, o nosso primeiro curso online de alimentação viva. Estou super feliz e muito grata a todas as pessoas que me ajudaram a tornar este sonho uma realidade. E agora vai de vento em popa. Nós vamos lançar uns 3 ou 4 cursos online esse ano ainda. E o primeiro curso online é para pessoas como vocês, que estão aprendendo a germinar, que ainda não conhecem muito da alimentação viva. É um curso introdutório à alimentação viva. Nesse curso eu ensino tudo sobre germinar, mostrando o passo a passo, mostrando os germinadores, as peneiras, todo o passo a passo, em videoaulas, que você compra o curso e tem acesso, depois a gente conversa em aulas online, só para o grupo fechadas assim, e talvez a gente ainda faça um encontro presencial no final, para quem quiser vir, num retiro, alguma coisa assim. Qualquer dia eu vou visitar vocês em São Paulo. Hoje eu estudo gastronomia, muito legal. E aí, você pode começar os seus estudos sobre alimentação viva comprando esse curso online. Nesse curso eu vou ensinar você a fazer germinação, vou ensinar a fazer gramas, vou ensinar você a despertar oleaginosas, que é um assunto também que faz parte do assunto de germinação. Vou ensinar você a fazer suco verde de verdade mesmo, daqueles que você não encontra por aí no YouTube, aquele suco verde que ninguém tem nem coragem de falar como é que é o de verdade. Esse que eu vou ensinar